inspiradas na doutrina do grande Deus, em seus preceitos nobres e salutares, como seria a boa sociedade. Eu lastimo, porém, muito principalmente as moças. O perfume da vida, a graça da existência, o jardim que embeleza as casas dos pais. Jardim cultivado com amor, flores em botão, quantas vezes machucadas por essa mesma sociedade, que, como disse, tão depressa as entroniza, quão depressa as joga na voragem. Moças, como eu fui, lembrai-vos sempre. Vós sois a graça da vida, vós sois o perfume dos vossos lares, vós sois o encanto dos vossos pais, vós sois a alegria do viver e sois a esperança da pátria. Aprendei a passar pelo lodo da terra, como as garças brancas passam pelo pântano, sem enodoar as suas alvas penas. Aprendei, como elas, a alçar o voo a tempo, para que a lama do pântano não vá manchar a vossa plumagem. Vós também, como elas, tendes a alma branca como o lírio. Lírio este, perfumado e sutil, que não deveis manchar com a fumaça pestilenta que destila a sociedade mundana. Permanecei na vossa ingenuidade. Quanto é belo, quanto é grandioso o olhar simples de uma virgem tímida. Como encanta um coração sincero levantar de um olhar puro, em que se espelha uma alma tranquila. Como é alentador para a alma, perceber que a criatura inocente nem sabe ocultar o seu segredo, porque não tem a malícia do mundo, ela o revela pelos olhos, como um espelho fiel, para quem quiser perceber, porque a sua alma pura não tem mistérios. No mundo há sempre um quer que seja, há sempre uma cortina para fechar a verdade, deixando transparecer a hipocrisia. E a moça, coitada, cheia de aspirações na vida, cheia de ingenuidade, porque não conhece o mundo, cai nessa voragem maldita e perde a pureza da alma, que é o principal fator da sua real beleza. Meus amigos e meus irmãos, cada homem, falo às criaturas cristãs, aos homens de caráter honesto, se deve transformar num protetor da mocidade, deve ser uma atalaia vigilante, deve ser uma criatura honesta, pronta a defender qualquer donzela em situação difícil da vida, porque os homens já têm a experiência, já têm o conhecimento do mundo. Elas são florzinhas entradas na vida, pensado que o mundo é um jardim do lar, em que viveram, não conhecem a falsidade, a mentira. E, aprendendo todas essas seduções que o homem oferece, que a sociedade lhes dá em suas leis tortuosas, elas aprendem a fingir, elas aprendem a falsear a verdade e o pudor foge envergonhado, porque a vaidade tomou seu lugar. Minhas amigas e meus irmãos, por que escolher este assunto? Por que tocar nestas coisas? Porque agora mesmo, se faz uma campanha em vosso mundo em favor do levantamento moral da sociedade, em favor da educação, em favor da mulher. Agora mesmo, em diferentes pontos da terra, não faltam palavras de valor para colocar a mulher no seu verdadeiro papel. Ela, porém, entende que para ser mulher, para se dignificar, para se salientar, necessário é que se torne varonil. A mulher varonil foge ao seu destino. A mulher tem que ser caritativa e boa, doce e meiga, delicada e pura, ambicionando apenas um lar feliz, onde possa como a rola, construir o seu ninho, para que veja em plumes passarinhos herdarem o nome daquele a quem ela se ligou. O ideal de uma mulher pura é dar ao seu marido, aquele a quem escolheu para o amparo dos seus dias, para o conforto da sua alma, uma prole sadia, forte e vigorosa, para que ela possa dizer, nasceram de mim, mas são teus. Este é que é o orgulho da mulher cristã. E vós, homens que tendes igual responsabilidade na evolução desta sociedade, que, da maneira por que vai se precipita no abismo, procurai, quanto antes, manter-vos numa linha respeitosa, salientando a mulher pelas suas virtudes, e, jamais, com essa filosofia fofa, de salão, que faz tão somente brilhar aquilo que não é verdadeiro, deixando os dizeres da alma ocultos em segredo. A mulher vale pelas suas toiletes. A mulher vale pelas suas joias. A mulher vale pelo que possui. Nada disto.
A mulher vale pelo segredo da sua alma, pela virtude, pela candura, pelo sentimento verdadeiro de honestidade. Deus abençoe a mocidade desta terra. E quando digo desta terra, refiro-me ao planeta terreno em peso. Não me refiro somente ao meu Brasil, porque em toda parte há moças, em toda parte há aspirações. Deus abençoe e lhes dê a firmeza de proceder bem, e lhes dê a coragem da fé, e lhes faça compreender que a honestidade é o penhor sagrado com que se apresentarão amanhã no além, para receberem o galardão do seu esforço, do seu trabalho, da sua vida proveitosa. Paz conceda o Senhor de todos os mundos à face da terra, convulsionando as leis sociais que abaixam, que aviltam e perturbam a paz das almas e, sobretudo, que não podem fazer ninguém feliz. Pai de infinita misericórdia, dá felicidade e amor às filhas do meu país. Que assim seja. Irene. Um testemunho de recordação. Meus amigos, meus irmãos, demos graças a Deus no íntimo da nossa alma, por todas as bênçãos que derrama sobre esta casa, sobre esta assistência, sobre os benfeitores da humanidade. Não era possível, ainda que brevemente, nesta data, deixar de trazer o meu testemunho de lembrança, de recordação grata àquela que me deu o ser. Ela se lembra perfeitamente que neste dia, em tempos atrás, apareci neste vale de lágrimas, para começar a Via Crucis. Se bem que todos vós saibais que a minha vida foi uma vida de prova, nem por isso devo dizer que foi inútil, bem ao contrário, a minha vida foi útil, a minha vida foi proveitosa, se não aos outros, ao meu espírito. Tive em eras passadas responsabilidades tremendas a resgatar. A minha existência dolorosa foi um passo para diante. Eu venho para animar os sofredores, as criaturas doentes, no corpo ou na alma, aquelas que padecem e gemem ao peso das suas cruzes, dizendo-lhes, coragem, alento, para esta vida. Para aquelas que sabem cumprir os seus deveres e que não amaldiçoam as dores que porventura lhes apareçam, Deus conceda por misericórdia, um mundo de felicidades, um mundo de alegrias, um mundo de venturas, que conhecerão um dia. Sem mais demora, um amplexo estreito, apertado, para aquela que me deu o ser, e para aqueles que me conheceram em vida, felicidades. Lembrai-vos da belíssima comunicação que tivestes no começo, relativamente à mocidade. Guardai aquelas palavras, bem mais evoluídas do que as minhas, no íntimo do vosso coração e fazei delas um código do amor divino. Ada. O dar e o receber. Amigos e irmãos, quando vós vos ajuntais assim, reunidos em nome de Jesus, o Cordeiro Imaculado e Pastor das almas, tendo por fito nobre e elevado beneficiar os vossos irmãos na terra e no além, não podeis deixar de receber do alto a benção que suplicais. É bom que todo espírita compreenda que o dar e o receber tem uma ação correlata, um depende do outro. São duas ações homogêneas, perfeitamente iguais, igualmente caridosas, igualmente verdadeiras e uma dependendo exclusivamente da outra. Não pode uma ser leal, sincera, se falhar sua irmã esse predicado. Assim, o dar e o receber são coisas que andam juntas, são ideias afins, ações perfeitamente iguais. Da maneira porque uma criatura humana faz a sua caridade, com o espírito que envolve a sua ação, com essa mesma maneira receberá do além, para o seu próprio proveito, a benção de que necessita. Quando em salas de passes bem organizados, o médium entra no cumprimento do seu dever, disposto a receber do além o fluido que necessita do seu irmão, receberá também, por sua vez, o benefício causado e provocado pela sua ação generosa. Quando, porém, tomando do lápis ou penetrando na sala de passos para um ato caridoso, uma receita mediúnica, uma ação qualquer que dependa do fluido do espírito, o médium o faz por uma força de hábito e sem o espírito religioso que deve acompanhar o seu gesto, não pode esperar a recompensa para a sua ação, uma vez que o seu procedimento não está dentro dos moldes de uma perfeita caridade. Buscai e achareis,
disse o mestre. Quem busca? Quem procura? E quem procura, busca o quê? Quem procura o manancial celeste para dele aurir o fluido necessário para o seu espírito, certamente o encontrará e se encherá das bênçãos que dele dimanam. Quem, porém, não busca, não pode achar. Aconselha-se, pois, a criatura espírita, que tem os olhos do entendimento abertos para saber onde vai buscar o benefício para si e para os seus. Uma conduta religiosa, um pensamento feliz, cheio de nobreza e cristianismo, beneficia o ser. Quantas vezes, desta tribuna, tem sido dito ao homem espírita, meu amigo e meu irmão, o fundo da tua consciência é devassado pelo olhar profundo de Deus. Aos homens tu podes encobrir os teus pensamentos, o segredo da tua alma. Para o olhar de Deus não há um mínimo recanto encoberto, tudo é patente ao olhar da providência. Assim, o pensamento caridoso que parte de alguém para beneficiar o seu irmão, é acolhido por Deus. Mas o pensamento indigno, o pensamento que rebaixa, o pensamento que mortifica, o pensamento que é insincero, esse também é visto pelo Criador. Espiritismo, meus amigos, vem ao mundo com o intuito elevado e nobre de encaminhar as criaturas a Deus. Baldado é o esforço daqueles que procuram cingir o espiritismo tão somente à prova da subsistência do espírito, sem se incomodarem com os resultados dessa convicção. Baldado é o esforço do homem, em querer o fazer de espiritismo ciência fora de religião, inútil esforço, pensamento incompleto, porque, se de fato o espiritismo se ocupa de provar a sobrevivência do ser, ele procura também encaminhar esse ser para essa sobrevivência. E as vidas terrenas, pautada por esses conhecimentos e essas instruções que ilustram, que edificam, servem para que o indivíduo se prepare para essa vida que não falha, a vida além campa. O espírita, pois, que tanta sede tem de propaganda, que tanta vontade tem que o espiritismo corra de boca em boca, por todos os recantos do universo, deve se lembrar, o homem é uma fonte de energia, dele escapam fluidos constantemente, fluidos que circulam, fluidos que alcançam distâncias, e esses fluidos, ou são salutares, bons, vêm se desdobrando em ondas contínuas de bem-fazer à humanidade e ao espírito além campa, ou então essas ondas são tenebrosas, são prejudiciais e onde alcançam produzem choques muitas vezes fatais. O homem, por mais que queira se tornar indiferente a essas coisas, não pode. Ainda o descrente, exala de si a emanação do seu fluido de descrença. O homem no lugar onde se encontra, cria sempre em redor de sua pessoa uma atmosfera, ou de paz, de cordialidade, ou de insuficiência, de imperfeição. São, pois, as criaturas saturadas de fluidos bons ou expoentes da verdade. Mas as coisas comezinhas, que entretêm fluidos deletérios, que espalham pensamentos indignos, correntes que prejudicam, devem ser imediatamente cortadas, são pensamentos que devem ser postos de lado, tendo o homem em vista a ideia única de farei para os outros aquilo que quero que se me faça. Mas o indivíduo dentro de um círculo criado por si próprio, querendo que a seus pés se prostrem todas as individualidades humanas, e não abrindo mão de um só pensamento seu para beneficiar os outros, é uma espécie moderna de egoísmo e de absolutismo prejudicante. Espiritismo veio para dizer, meu irmão, tu tens que ser um propagandista sincero da doutrina que abraças, pela tua ação, pelo teu gesto, pela tua palavra, pela tua conduta cristã. Estudai Espiritismo, meus amigos. Bastantes vezes vós tendes amigos do além que vêm vos esclarecer. Hoje a minha palavra é fraca, a minha palavra pouco edificante, a minha palavra pouco ilustrada, mas a minha palavra é igualmente sincera, verdadeira e que é o expoente do meu pensamento. Desejo que sirvais a Deus em espírito e verdade, para que, quando algum de vós partir, possa encontrar no livro do além todas as suas ações boas, todos os pensamentos fiéis a Deus. Um pensamento vale, muitas vezes, mais do que uma ação, porque,
Muitas vezes, o homem, para prejudicar o seu irmão, pensa, mas não tem coragem de executar. Quantas vezes, para emendar a mão de um erro, ele volta atrás às ações praticadas. Mas elas já estão registradas no livro do além. Cultivai os pensamentos bons, tende caridade para as criaturas humanas, vossas irmãs. Dominai o vosso egoísmo, o vosso orgulho, que se levanta constantemente para sufocar os vossos bons pensamentos. Sede amorosos e fiéis ao vosso Deus e tende a vossa conduta em dia com o código divino. Meu desejo é que a paz soberana de Deus, serena e doce, penetre em vossos corações, se estenda aos vossos lares e ultrapasse o âmbito das vossas moradas para se estender às moradas dos outros. Glória seja dada a Deus. João de Freitas. A luz. A sombra. Conselhos de Coelho Neto. Amigos, porque somos irmãos, cabe-me a vez de vos dizer qualquer coisa esta noite. E, para exemplificar, ainda que palidamente, a instrução que acabastes de receber, pela leitura da palavra de um grande espírita, hoje espírito, eu vos contarei algo, que talvez seja de proveito para a vossa edificação moral. Eu não posso dizer que não conheci espiritismo, porque li algumas obras de real valor, quando homem na terra e meditei sobre elas, ouvi criaturas de saber, explicando fatos espíritas, que comprovavam as asserções dos livros, fui testemunha de cenas edificantes, provocadas pela expansão do espiritismo no seio das famílias, como regeneração de pessoas, até então desviadas do bem, tratamento mediúnico de casos considerados incuráveis pelos homens, conversões de criaturas completamente desviadas da linha de conduta que traça o bem viver, tudo isso eu presenciei. Restava-me assistir às sessões de caridade prática, para ouvir a palavra dos espíritos sofredores. Vi e ouvi. Ora, um homem, nestas condições, tendo estudado nos bons livros da doutrina espírita, tendo presenciado tudo quanto acabei de testemunhar diante de vós, deveria ter, e eu tinha, a convicção firme de que espiritismo é o expoente verdadeiro da espiritualidade eterna. Fui andando, fui vivendo, fui observando e o decorrer da minha existência na Terra poderia ter sido um deslumbramento para o meu espírito, quando as sombras da morte o quisessem envolver. No entanto, passei desta vida para outra como fogo fato. Como um relance, a luz que iluminou minha alma, abriu e fechou o traço. O espírito deixou a matéria. Houve um deslumbramento de luz, para, logo em seguida, a sombra abafar essa luminosidade. O deslumbramento, eu compreendo hoje, foi para me mostrar, num relance, a realidade da luz, que eu tive diante dos meus olhos e não soube fitar. A escuridão repentina foi para que eu aprendesse que, quem despreza a luz, só merece a sombra. De forma que, a minha passagem da terra para o além que poderia ter sido um verdadeiro triunfo, não pelo mérito intelectual ou moral, ninguém é perfeito na terra traço, mas pela firmeza da minha fé, não teve esse êxito. Foi a passagem de um triste mortal para a vida do além, sem alegrias, apenas esse fuzilar repentino de luz e, ao mesmo tempo, o penetrar na sombra. A minha consciência foi comigo, como a vossa irá convosco. A consciência faz parte do ser espiritual. Ela partiu comigo, e, ao penetrar os umbrais do mundo da eternidade, eu vi sombras que se destacavam e todas me olhando pasmas. Todas elas pasmas, de que? Amigos que partiram antes de mim, repetiam, olha, já que estiveste. Eu os ouvia. Para que dizer que não? Pois eu aprendi que o espírito é imortal. Se foi unicamente a covardia que me levou a fugir das minhas responsabilidades de homem espírita, eu sabia que, de volta de outras encarnações, já ali estivera. O meu proceder, a minha incorreção, a minha escápula do meio cristão para o meio beato, tudo isto concorreu para que penetrasse completamente alheio à graça que poderia ter recebido então. Meus amigos e meus irmãos, deixar que vos trate assim, eu não desejo a nenhum de vós,
Aqui presente, crente ou não, o despertar que eu tive. Não desejo. Esperei algum tempo que a visão que me aparecia nos últimos momentos de vida terrena pudesse vir até mim para me amparar e me acompanhar na nova estrada que se desenrolava diante da minha visão espiritual. Esperei a longo tempo. Pensei que, a partir da terra me voltasse aquela fé antiga, que eu tinha deixado para trás das costas. Entendi que ela viria incontinente, para me amparar, para me ajudar, como fazia nos meus últimos momentos de moribundo. Mas, quando o moribundo estava nas vascas da agonia, o seu espírito caritativo e bom tinha permissão de Deus para ministrar-lhe o fluido que beneficia o espírito, e o ajuda a deixar a matéria. Uma vez que o espírito se desprendeu, deveria receber aquilo que semeou. E o anjo de pureza, a Marte do sentimento, não podia ombrear com aquele que, apesar de seu esposo, não soube manter a sua fé religiosa à altura de uma convicção. Era de longe, que eu avistava o seu perfil sereno, a procurar lançar sobre mim alguma coisa que viesse esclarecer o meu entendimento, buscando de mim se aproximar, mas não podia encurtar essa distância, porque a distância entre a criatura pura, cheia de fé, paciente na vida, e o homem que não soube servir ao seu Deus, que não teve a envergadura suficiente para confessá-lo diante do mundo, não pode ser encurtada por um simples pensamento. Essa distância tem que ser grande e é justa que o seja. Meus amigos e meus irmãos, vós que conheceis Espiritismo, vós que tendes a vossa fé firmada nos princípios básicos dessa doutrina salvadora, tende a coragem precisa para vos manterdes dentro da linha evangélica que essa mesma doutrina vos traça, e não consintais que seja o Fausto do mundo, ou as suas tentações, que vos afastem dessa linha de proceder. A mim foi a miséria física, que ameaçava entrar dentro do meu lar, que me abateu o ânimo. Mas ela não viria. Não viria, porque Deus não dá pedras a quem pede pão. Se eu tivesse sabido manter-me na linha da conduta cristã, Deus não me abandonaria. Para exemplo da vossa fé eu vos digo, um homem espírita nunca deve recuar, o passo está dado à frente, continue. Mas nunca retroceda, porque Espiritismo só pode trazer para a criatura humana bênçãos e paz na própria turbação que a vida terrena possa acarretar. Serão preparos para grande glória no além. Hoje resta-me tomar o meu bordão e continuar a minha trajetória, resignado, paciente, certo da justiça divina e da minha pequenez como espírito. Esta convicção eu a tenho dentro da alma. Fui uma criatura indigna. Padeço a consequência da minha covardia. Ah! Homens, coragem no ser espiritual. Não retrocedais na vossa fé. Homens, não acendais duas velas, uma a Deus e outra ao mundo. Homens, coragem no vosso querer, no vosso sentir, no vosso proceder, no vosso amor a Deus. Deus vos guarde. Coelho Neto. Aos estudantes do Espiritismo. Deus vos guarde, meus irmãos e meus amigos. Deus vos tenha em sua paz. Deus vos assista nas vossas provações e vos ampare na vossa peregrinação terrena. Os estudantes de Espiritismo estão ávidos, no momento, pela palavra do alto, que possa vir trazer luz sobre assuntos que se debatem insistentemente no mundo em que habitais. A sobrevivência do ser agita as mentalidades humanas, e muitos, procurando crer, enveredam por esse labirinto que não conhecem, buscando conhecimentos fora da fonte de todo o bem, fora da natural providência enviada por Deus para o esclarecimento do homem. As criaturas de boa vontade estão ávidas desses conhecimentos, procuram assistir a sessões de estudo em diversas agremiações bem orientadas, procuram assistir a sessões de demonstração prática, para terem oportunidade de presenciar a realidade dos fenômenos espíritas. Assim, aquilo que outrora era mistério, era motivo de segredo, pois só as ocultas se atrevia alguém a falar sobre a doutrina do espírito. Hoje é diferente, criatura alguma faz o mistério dessa fé, quando ela é sincera em seu seio. Expoentes da doutrina,
bem-intencionados, procuram trazer ao homem as respostas às suas consultas, procuram trazer os conhecimentos que ele deseja aprender e o instruem, cada um na medida das suas forças. O homem, porém, deve ser prudente nessa pesquisa além campa. Há criaturas que, não obstante terem provas da existência dos espíritos, pelas intuições, pelas manifestações de incorporação, pelas manifestações psicográficas, por um sem número de acontecimentos que se prendem à vida além campa, não satisfeitas, ainda buscam nos fenômenos, essencialmente materiais, a documentação daquilo que a fé e a inteligência já lhe apontaram como verdadeiro. É assim que as materializações constituem para tais criaturas a prova cabal, irredutível, da sobrevivência do ser. Ora, meus amigos, se pode haver mistificação em comunicações orais, de incorporação, ou psicográficas, maior é o número daquelas, possíveis, na materialização. Os indoutos, porém, aqueles que não compreendem as leis que regem a matéria e muito menos as que regem as manifestações dos seres espirituais, desejam ver as expressões em carne e corpo dos seres que partiram. Meus amigos e meus irmãos, preside essa natureza de trabalhos uma ação, toda ela especial. Vós compreendeis que o homem, ser vivente na terra, possui o seu organismo físico, que entrega à sepultura, por ocasião da morte. Isto quer dizer que o seu verdadeiro corpo, ou seu sangue, a sua estrutura óssea, enfim, todo o seu ser material, a terra recebeu. Recebendo-o, transformou-o primeiramente em uma massa informe, para, em seguida, absorver, pelo processo da própria natureza da terra, toda aquela substância que constituiu um ser material. A matéria, por conseguinte, desaparece. É, portanto, natural, que o espírito que se materializa, não possa buscar na cova os elementos que já se desfizeram e se reduziram a nada, para formar novamente a sua estrutura material. É necessário que haja um médium próprio para esses trabalhos e que haja direção do alto, suficiente para orientar o espírito que se materializa, ministrando-lhe o fluido de que necessita, de forma a ser visto pelo olhar do homem. Esse processo obedece a regras especiais que, para serem explicadas, é necessário um curso de aprendizado, que escapa à maioria dos homens. Ora, o ignorante na matéria diz, como se estivesse pronunciando uma frase de alta sabedoria: para acreditar na sobrevivência do ser, é necessário ver um espírito com a sua verdadeira forma material. Meus amigos, um ser materializado tem um corpo fictício, que não é o seu verdadeiro corpo. O que prova a subsistência do ser é exatamente o espírito, abordando assuntos absolutamente diferentes do pensamento do médium, pronunciando discursos eloquentes, dando verdadeiros sinais de sabedoria, que um homem inculto não pode revelar. Uma criatura inteligente sabe que a matéria é a matéria. Pode o espírito desejar manifestar-se em corpo, como quando aqui esteve. Não é um absurdo que isso aconteça, mas é preciso que a criatura humana compreenda ao menos estas poucas lições: o ser elevado, o ser superior, o ser suficientemente evoluído, não se materializa. O que se materializa é o ser ainda incipiente, se permitis a expressão, ainda próximo da matéria, que tem contato com ela, a substância de que vós sois formados. O médium poderá fornecer o elemento do seu organismo físico, a matéria do seu próprio ser, a tais espíritos. Mas, o ser superior onde vai buscar na terra a matéria que combine com a sua natureza, onde não é possível. Por conseguinte, os homens estudiosos de espiritismo, os homens de boa vontade, o que devem fazer é aperfeiçoar o seu intelecto, ainda muito atrasado porque aceita toda espécie de manifestações, manifestações irreais, manifestações sem valor, manifestações sem significado, que absolutamente não comprovam a existência do espírito, nem constituem prova documentada daquilo que outros, com maior elevação, podem oferecer.
O homem que estuda a doutrina dos espíritos compreende a necessidade do seu progresso. Se está em prova, aceita a sua cruz, segue com ela o seu caminho, porque a cruz é instrumento benéfico. A cruz é a elevação moral do espírito, pelo resgate de suas culpas. A cruz significa um passo para diante, enquanto que rejeitá-la significa recuar. E, aquele que retrocede, não progride. Ora, meus amigos e meus irmãos, vós que vos reunis, invocando o sagrado nome de Deus, para, sob essa égide bendita, aprenderdes alguma coisa que venha ilustrar o vosso espírito, ouvi, nunca vos recolhais aos vossos leitos à noite, sem elevar o pensamento a Deus, pedindo, Senhor, dá aos meus atos e à minha própria fé, a orientação dos bons espíritos. Não permitas que eu seja acolhido nesta rede traiçoeira que tem poder forte e seguro para os fracos. É como o polvo, que uma vez segurando não solta mais. Permite, Senhor, que eu tenha orientação do alto para minha vida, para minha cruz, para o meu sofrimento, para minha fé. Resignados, meus amigos, deixai que a vida corra. Fazei como bom nadador, o bom nadador. Quando se vê perdido em alto mar, não luta com a onda, porque sabe que vai tão somente gastar as suas forças. Ele se entrega ao sabor da vaga, porque sabe que, por ela lançado fora da correnteza, está fora do perigo. Assim, o homem também não deve lutar contra a provação. Deve progredir à custa da paciência, à custa de muita vontade, não rejeitando a prova. Se o espírito pudesse mergulhar a vista no passado, encontraria toda a razão do seu sofrimento. Meus amigos e meus irmãos, eu vos concito, pela fé espírita que estudeis espiritismo sob o prisma da evolução cristã. Deus vos guarde. Anália Franco. Atenção, espíritas. Meus amigos e meus irmãos, paz. Há 20 séculos, no alto da montanha, foi plantada e regada com sangue precioso de Jesus a árvore bendita do cristianismo. Desde essa época, não tem cessado o clarim celeste de espalhar por toda parte as boas novas de salvação. O Cristo veio implantar no mundo a ideia sublime da fraternidade entre os homens, da solidariedade de irmão para com o irmão, da paz que deve reinar entre a humanidade, para que sua felicidade possa se realizar um dia. Esse amor divino, esse promessa de paz, essa orientação que Jesus veio dar ao mundo, para que ele se encaminhe à verdadeira morada que Deus preparou, tem sido sempre condenada, abominada, perseguida pela criatura humana. Deus lhe aponta o caminho da paz, o orgulho lhe mostra o caminho da guerra. Deus lhe aponta o amor fraterno como a base da verdadeira caridade. O homem responde com o ódio a essas promessas sublimes que partem do além. Deus quer salvar a criatura humana, encaminhando o seu espírito pelas veredas da verdade e da justiça. O homem volta as costas a estas intuições benditas, e envereda pela sombra, para encontrar no fim o atraso do seu espírito, o retardamento da sua evolução. O Espiritismo, Consolador, mandado ao mundo por Jesus para a cristandade, quando partiu o traço, esse Espiritismo tem feito clarear aos olhos da humanidade as verdades que o Cristo um dia quis explicar e que ela não teve a competência para compreender. Espiritismo tem escrito em letras douradas, fora da caridade não há salvação. E levanta-se o médium, pela palavra, pela escrita, pela incorporação, pela demonstração prática, a badalar aos ouvidos dos homens que, em lutas sem proveito, em lutas cruentas, não pode haver amor à criatura e nem amor a Deus. Quem quiser seguir as linhas que encaminham o homem para o Senhor, deve aprender os ditames da paz, da verdade e da justiça. Mas o homem rebelde continua no seu caminhar insensato, procurando desnaturalizar aquilo que a própria natureza fez perfeito. E assim, o respeito às leis divinas, o respeito às leis humanas é conspurcado pela criatura humana. Quando chegar ao dia dessa reivindicação preconizada, preparada pelos espíritos adiantados, e bem compreendida pelos homens crentes,
Quando chegará esse dia, os centros espíritas, os jornais cristãos, as tribunas evangélicas, devem continuar incessantemente a pregar o amor a Deus e o amor ao próximo. É preciso que não haja ódio, que não haja indiferença pelo sofrimento alheio, que haja solidariedade fraterna entre todos os homens. Que o espírita, sobretudo, mais cheio de responsabilidades do que os outros homens, dê o testemunho dessa cordialidade fraterna que a sua doutrina lhe ensina. É preciso que haja união entre os espíritas, para que eles num bloco coeso possam apresentar-se, aos olhos do mundo, como verdadeiros expoentes da doutrina que o Consolador bendito procura incutir nos homens. A sociedade melhorará, porque a sociedade tem aspirações. A sociedade não sabe o que quer, mas tem aspirações, que sufoca. Porque, procurando realizar uma felicidade a que tem direito, ela busca por caminho errôneo e sufoca-se nos vapores dos vinhos, na embriaguez dos sentidos, nas lutas perniciosas, nos ambientes pestilentos, para procurar, mas não a encontra, porque ela não está lá. Nessa procura insensata, tempos depois se encontram criaturas depauperadas, organismos exaustos, cansados de procurar aquilo que têm direito, mas não encontram. A aparência da mocidade hoje é muito diversa da aparência da mocidade de outrora. Outrora a mocidade era natural, era simples, se apresentava tal qual era. Hoje a mocidade é puramente artificial. A mocidade de hoje não tem a beleza natural das coisas sãs, é uma mocidade toda artificial, toda ela aspirando um ideal que não pode realizar. Dantes era tão simples. O que pode querer a mocidade, hoje? Uma vida tranquila, uma vida alegre, uma vida de paz. Mas não. Com raras e dignas exceções, o que a mocidade quer é exatamente a embriaguez dos sentidos, a perversão do sentimento, o descambar para um ocaso, cedo na vida, fora de tempo. Quantas vezes a feição de um moço de 20 anos, é a feição cadavérica de um velho cansado. Por quê? Porque ele se encarrega de atrofiar o seu organismo físico, envenenando-o, intoxicando-o, pelos prazeres, pelos miasmas que absorve, e, ao mesmo tempo, contendo, na sua aspiração justa, o espírito que quer juntar-se ao infinito. O espírito do moço se deixa terra a terra, quando poderia ter percepções elevadas. Bendito cristianismo espírita! Vem espargir as tuas asas protetoras sobre a terra, acolhendo em teu seio, cheio de fortes bênçãos, as almas sequiosas do bem, que aqui e além sempre se encontram. Há oásis na terra. Ainda há virgens puras com pensamentos sãos. Ainda há homens entretendo aspirações do bem. Ainda há mocidade desejosa de progresso, de paz. Vem, espiritismo salutar e bom. Vem, como uma benção, procurar desvanecer as ideias prejudiciais nos cérebros em adolescência, incutindo-lhes pensamentos justos, de nobreza e caridade. Vem, espiritismo são, implantar as tuas ideias nos corações desejosos do bem, e, quanto antes, varre da superfície da terra tudo quanto é superstição, sacode no âmago das consciências a criatura desonesta, que procura desencaminhar aqueles que desejam caminhar na senda da virtude e do dever. Quanto antes, com o teu farol pulsante, varre da superfície da terra o sentimento mau, e ilumina com a tua luz suave e doce aqueles que aspiram o bem. Vem, espiritismo são, vem como consolador bendito mandado pelo Mestre, a levantar os ânimos. Vem encorajar os corações a afirmar a verdadeira crença no sangue puríssimo do Salvador, no alto da cruz derramada. Vem. Vem. Que Deus te traga. Alfredo Barcelos. Carinho maternal. Meus irmãos, meus amigos, é sempre com muita comoção e muito enternecimento que eu penetro nesta casa, e especialmente nesse recinto, para falar qualquer coisa diante de vós. Os mestres da ciência espírita, os instrutores dos homens, espíritos adiantados, que trazem as luzes do além, para com elas esclarecerem os seus irmãos,
certamente terão nisso o máximo prazer. Mas, quando não se dispõe de iguais recursos, quando se tem apenas a boa vontade e se sente impelido para um meio como este, para dar o seu testemunho de verdade, para trazer a sua solidariedade, a sua gratidão aos seres, seus irmãos, encarregados de uma tarefa como esta, tem o espírito assim, a consciência de sua nulidade, e procura, num esforço ingente, dizer qualquer coisa que seja proveitoso ao ouvinte. Eu venho, por quê? Eu não venho instruir, eu não venho edificar, eu não venho esclarecer. Por que razão é permitida a minha vinda a este meio? É que, meus amigos, assim como na seara do bem trabalham os grandes espíritos, portadores de grandes luzes, também nela há lugar para o espírito modesto, para o espírito humilde, que se associa com toda a sinceridade ao trabalho dos seus irmãos. Isto que vós vedes é uma grande colmeia. Aqui trabalham forças materiais da terra e forças espirituais do além. Associadas as duas, tudo caminhará bem, tudo irá adiante. Eu escuto por toda parte o desejo sincero de amparar, de proteger uma causa tão nobre, tão justa como esta, de amparar a infância, levantá-la dos precipícios possíveis de encontrar lá fora, e pelos quais certamente passarão, pela falta de experiência dos seus espíritos ainda jovens, e pela falta de condutores fiéis para os encaminhar. Aqui dentro todas se sentem protegidas pelo braço humano bem-intencionado, e pelo espírito tutelar que conduz almas preciosas para encaminharem este trabalho, incansáveis executores do cumprimento à vontade do Eterno. Meus amigos, o progresso do asilo espírita João Evangelista muito me interessa. Eu sei que vários dos meus irmãos, hoje espíritos como eu, desencanados, têm aqui presos os seus corações, por uma gratidão intermina, por uma gratidão sincera, por uma gratidão que jamais se acabará. Eu sei que são muitos. E, quantas vezes, tenho estado com eles, a trocar ideias, a apreciar o movimento sempre crescente dessas coisas que tanto satisfazem a alma e tanto elevam o espírito à compreensão do bem. Eu tenho estado apreciando todo esse movimento e, ao mesmo tempo, tomando nele parte direta. Vós não me vedes, e nem há necessidade disso, mas eu vos garanto que, se bem que pouco possa fazer, não há movimento algum nesta casa que não me interesse de perto. Quanto a minha alma agradece ao Senhor e agradece aos homens fiéis à causa espírita, a direção que vem dando, com amor, com carinho, com dedicação, às filhas dos seus irmãos. Numa casa, onde se cuida do bem material, onde se cuida do vestuário, onde se pensa na instrução, onde se procura descobrir a vocação dos dotes intelectuais de cada aluno, uma casa em que se procura encaminhar a criança, até depois de mulher, começando a sua vida, entregando a direção de si própria como de direito quando a razão começa a despontar, a funcionar, uma casa como esta, em que se aceita as crianças, não como pensionistas, atiradas e unicamente para fazer números, mas como filhas diletas, amadas, que todas juntas formando um pequeno ramalhete, poderão caber no coração de quem as ama. Uma casa como esta merece as bênçãos de Deus. Tem-nas tido e há de continuar a tê-las, enquanto perseverar no caminho que o Cristo traçou. Vem o meu espírito, mais uma vez, dar o seu testemunho, perante a sociedade, espírito ou não, aqui presente, a prova da sua gratidão, a prova da sua satisfação, do seu bom desejo, enfim, de todo o amor pela instituição que acolhe as minhas filhas até a presente hora. Eu tenho uma incumbência a desempenhar hoje, incumbência que me foi determinada por minha filha, que me atraiu. É justo que seja satisfeito o seu desejo. E eu direi perante vós, que mais um prêmio foi instituído nesta casa, um prêmio modesto, humilde, porém partido de um coração igual, modesto e humilde. Esse prêmio me foi oferecido, para que o denominasse, e a criança dele merecedora o conquistasse, na distribuição final. Quer isso dizer que, quando chegar o mês de dezembro, o dia do encerramento das aulas,
Mas alguém poderá ser contemplada com essa lembrança, que representa uma parcela do salário que ganha minha filha mais velha. Teve essa ideia e mal ofereceu. Se um espírito pudesse chorar, as lágrimas teriam corrido pelas minhas faces, tão somente de emoção. Pensar no que se possa comprar de enfeites para si próprio, nos divertimentos que possa assistir, nas festas, enfim, tudo quanto alegra a mocidade, é próprio dos jovens. Mas lembrar-se da sua mãe, para em seu nome instruir um prêmio, que ganho pelo suor do seu rosto, será oferecido e recebido por João Evangelista, para que seja entregue às suas filhinhas, enche a minha alma de profunda emoção. Eu aceitei essa incumbência e venho dizer, esse prêmio eu desejo que seja chamado carinho maternal, porque nesta casa o amor que prevalece é o amor de mãe. A menina, que, depois de uma certa idade, começar a desenvolver esse carinho, esse afeto pelas pobres pequeninas, frequentadoras das mesmas aulas, companheiras do mesmo dormitório, mas que, pela sua inexperiência, não podem ter o senso, o critério que tem uma menina mais velha, já há mais tempo reclusa aqui, compreendendo as suas obrigações, os seus deveres, para com a criancinha nova, que merece todo cuidado, toda atenção, que merece ser encaminhada com carinho, com doçura, a menina que esse papel desempenhar para com suas colegas, com ternura, com maior dedicação, com jeito, para que me possam entender, e, ao mesmo tempo, com firmeza, encaminhando-as, educando-as, corrigindo-as, mas fazendo tudo como uma mãe amorosa sabe fazer. A essa menina caberá este prêmio, e ela terá no fim do ano aquilo que a importância acumulada possa produzir no último dia. Será denominado carinho maternal. E agora, uma palavra às crianças, minhas filhas. Conhece-se uma menina pelas suas bonecas. Pela maneira por que ela trata as suas bonecas, sabe-se o seu coração. Pelo carinho, pelo vestuário, pelo zelo com que ela tem os seus brinquedos, sabe-se o que será no futuro. Vós, pois, que tendes o encargo das menores, para cuidar delas, para ensiná-las, para vigiá-las, sois as candidatas a este prêmio, o prêmio denominado carinho maternal, instituído por minha filha, desde que começou a ganhar alguma coisa, pelo seu trabalho. Que Deus a abençoe e que a proteja sempre, fazendo vibrar sempre para o bem as cordas do seu coração. Que Deus a proteja e a faça compreender sempre que a maior virtude de uma mulher é exatamente a humildade, a vontade de servir a Deus, a pureza do sentimento. Que em qualquer situação da sua vida, caso a aventura abafeje, ou, ao contrário disso, que a desventura venha a toldar os seus dias terrenos, tenha, em qualquer situação da vida esse espírito de humildade, de justiça, que é o característico do seu ser. Deus a abençoe e a proteja. Ludovina. Sobre a unificação espírita. Paz, irmãos meus. Desde que há pluralidade dos mundos, desde que há habitantes para todos eles, há bem pouco foi isto dito nesse recinto, justo é que o espírito se prepare para sua morada no além. Pregar esta doutrina a incrédulos é dever nosso, porque eles necessitam, como os náufragos, que se lhes atire a tábua de salvação, que os arrime, para que não pereçam. Pregar, porém, esta verdade a espíritas, se bem que é nosso dever, por vezes se torna penoso, dada a compreensão que deve haver da parte do crente dessas verdades, que lhes são ensinadas constantemente, e das quais dão o seu testemunho quando dizem, sou espírita. Porque, porém, o homem espírita, desejoso de progresso, desejoso de conhecimento das coisas eternas, não começa desde o início da sua vida espiritual a burilar o seu caráter, corrigir os seus hábitos, doutrinar-se a si próprio, a fim de que possa, quando deixar os dias perecíveis desta vida, penetrar nesse além luminoso, que terá confirmação dessa grande fé. É sempre aconselhar, é sempre repetir, sempre voltar atrás, para fazer como os mestres fazem nas escolas, sabatinas constantes da matéria dada.
O homem espírita deve reger todos os seus atos, pela sua própria consciência, porque se a sua fé, suficientemente é balizada a formar um código dentro da sua alma, escutando a voz da consciência, não poderá errar, poderá ter pequenos desvios, porque a criatura humana é falível, mas, erros fundamentais não terá, porque a atalaia vigilante que é a sua própria consciência, lhe fará sentir o caminho do erro. Devo dizer ao homem espírita, em geral, a principal virtude de um ser que deseja assimilar a doutrina espírita, e que deseja dela dar testemunho perante os homens, seus irmãos, é a obediência à ordem verbal ou intuitiva, que lhe possa vir do além. Um espírita deve ser escravo da sua palavra, um espírita não pode mentir, um espírita deve zelar a sua vida pública e particular, um espírita deve ser um testemunho constante diante dos homens, deve ser um batalhador enérgico, mas pacífico, deve ser um comprovador contínuo dos ensinamentos que recebe, e deve reger os seus hábitos, os seus costumes, a sua linguagem, o seu modo de pensar. Quantas vezes, criaturas que se dizem espíritas servem de escândalo à própria mocidade, à própria infância, pela linguagem incorreta, pelas expressões de que usam, pelos seus atos vergonhosos, e pela ação, com que sustentam o vício, em sua amplitude, concorrendo para a perdição de muitos, pelo seu exemplo. É tempo de varrer da superfície da terra essa causa de fé que não dá proveito, que prejudica, essa fé que tem a máscara da hipocrisia. Não pode ser assim. Ela deve ser limpa, real, sincera, para que possa ser aceita como tal. Estamos em uma época, meus amigos, em que se agitam as questões espiritualistas de tal maneira, que vai ser, ou um verdadeiro desastre, ou ação de consequências proveitosas. Como que Deus remove as consciências, provoca as situações, para ver com quem conta. Estamos numa situação em que não se pode calar a respeito de espiritismo. E aquele que tiver língua, há de falar sobre ele. Há de dizer, eu sou espírita, não poderá fugir. Mas é preciso notar que depois desta afirmativa, ele não poderá fugir ao cumprimento daquilo que aconselhou para os outros. Meus amigos, sede verdadeiros, sede honestos, sede asseados no vosso proceder, no vosso falar, no vosso andar, entre os homens. E não vos envergonheis de uma crença que eleva, que enaltece, e que tem o seu direito e o seu dever. Para comprová-la dai o testemunho de espíritas verdadeiramente aliados a Deus, testemunho sublime, que não se pode deixar de fazer à face dos homens e nem à face de Deus, que a crença espírita é verdadeira, é a tábua de salvação, para quem quiser subir. Homens e mulheres espíritas, estamos numa época em que vós sois os responsáveis pelo progresso da doutrina. Dir-me-eis, talvez, que vendo além os conselhos, que nós somos os responsáveis, porque aconselhamos. Sim, mas nós vos trazemos as instruções para que lhes deis execução. E não temais, porque nós não sobrecarregamos ninguém, nem Deus o permitiria. O que vós podereis fazer, meus amigos, é estudar, é refletir, é lembrar-vos de que os dias estão contados. A unificação espírita, que há tanto tempo vos foi anunciada, se aproxima. Tempo virá em que a igreja espírita será uma só, dependendo tão somente da concórdia dos homens, porque a concórdia dos espíritos é certa. Tudo se encaminha para isso. Os espíritos de Skol, juntos, semeiam por todos os cantos da terra as verdades benditas do espiritismo, para que os homens as executem, as absorvam, e lhes deem testemunho. Vede, pois, meus amigos, que vós tendes do vosso lado a fé que transpõe montanhas, se assim o quiserdes. Mas tende cuidado com as obras, com o desempenho da vossa fé. Não sejais como as grandes árvores que não dão frutos. Suponde, num grande pomar, uma grande árvore, bela, bela pela sua estatura, bela pela sua frondosa ramagem, bela pela sua sombra, que abrigo do sol, linda, está bem situada, em beleza floresta. Mas o homem imprudente dirá,
Qual o seu proveito? Que é do seu fruto? Se ela não o dá, então, cortem-na pela base. Assim é o homem. Vós podereis ter a vossa fé grande, exaltada, sublime, dar o fruto correspondente a ela. Porque o testemunho do pensamento é traduzido pela palavra, o testemunho do coração é traduzido pelo gesto. O homem caridoso comprova sua caridade pelo gesto. O homem de palavra comprova sua ação pelo cumprimento dela. Vede, pois, que a vossa fé intelectual esteja igual à fé que radica-se no coração. A inteligência com a compreensão, o coração com o sentimento, a razão com a execução. Deus vos guie. Deus vos inspire. E a seu servo conceda sempre a força de vir falar nas ocasiões oportunas. Tiago. O horror à descrença. Meus amigos, crentes espíritas que sois, não pode ser indiferente à vossa alma, a dor que aflige o vosso próximo. Crentes, em Jesus, nas suas promessas, no seu grande amor, vós o desejais ver repartido pelos vossos irmãos na terra, porque assim é que pensa a criatura consciente das suas responsabilidades, dos seus privilégios. Orai muito, em favor dos seres que não sabem crer. A pior tortura que pode afligir um ser liberto da carne, é a descrença. O homem que não crê é comparável ao cego. O cego de nascença ignora todas as belezas da natureza. Ele tem apenas o dom intuitivo, que lhe dá a percepção, ainda que incompleta, daquilo que o cerca. O homem que não crê é comparável ao cego. O espírito que se liberta da carne passa para a vida além túmulo, crente, sabedor dos seus direitos, bem como dos seus deveres, deixa, é certo, no seio da sua família a saudade natural, pela separação temporária. Mas, ele que partiu, e eles que ficaram, têm a certeza de que um dia se juntarão novamente. E essa certeza é um conforto para um coração dolorido, é um alento para os que aspiram a alguma coisa de bom, é uma esperança que se radica na fonte da eterna vida. Mas o que não crê, deixa a família mer-se em profunda dor, pela saudade da sua partida, e, ao mesmo tempo, inquieta pela sorte do seu espírito, espírito que não sabe crer, espírito que, não obstante todas as demonstrações de vida, patentes aos seus olhos, descrer o seu próprio testemunho, espírito que, não obstante amante da ciência, a principal descobridora do papel que desempenha Deus em todo o universo, descrer a si próprio testemunho. Meus amigos, é insensato o homem que assim pensa. Que espera uma criatura dessas, quando baixar à terra o corpo que a ela pertence. Para ela, é o aniquilamento. Mas ó! Surpresa desagradável, tremenda, pavorosa, escura. Não obstante o corpo penetrar na terra, não obstante a sepultura aniquilar aquilo que é seu, o indivíduo que viveu naquele corpo sente-se vivo, não obstante a morte. É esse desequilíbrio, essa incompreensão de situação, essa dupla personalidade em que o indivíduo se vê, a causa da tremenda perturbação para o próprio espírito, liberto da carne. Ó! Tristeza profunda! A liberdade que todos aspiram, a liberdade é dom precioso de Deus. E o espírito liberto da carne, preso a ela pela sua materialidade, não compreende que era prisioneiro quando aqui estava, porque um corpo de carne continha as expansões da sua individualidade espiritual. Não compreende que a prisão era exatamente o envoltório da matéria, comprimindo a ação do espírito. Não compreende que, uma vez que o corpo cai, o espírito se levanta, o prisioneiro nem sabe que continua a viver. Ó! Suplício da alma que não crê. Meus amigos, vós os crentes na libertação eterna, vós os crentes na palavra de Deus, vós que compreendeis que o espírito sobrepuja a matéria, lembrai-vos dos infelizes que não sabem crer, fazei o possível para penetrar na espessura desses cérebros descrentes, procurando lançar dentro dela alguma fagulha que ilumine o entendimento. Parece um perfeito paradoxo. A ciência, a luz que ilumina a treva, é exatamente o que fecha as 7 chaves à inteligência do homem.
1000 vezes o ser inferior, que não conhece as letras do alfabeto, mas sabe ler as luminosidades do espaço. Meus amigos,